dieta hormonal, né, que nós falamos aqui, uma alimentação hormonal, que é igual a boa nutrição, melhorar a nutrição e a homeostase do organismo, né? Como funciona, doutor Cristiano, o nosso sistema endócrino? Qual o poder dos hormônios sobre a regulação de armazenamento e de queima de gordura? E aí, quando nós falamos disso, a gente vai falar um pouco ali do nosso sistema endócrino mesmo, do corpo humano. Às vezes a pessoa pensa um pouco, quer emagrecer, e pensa no qual alimento ela vai retirar, mas ela esquece de pensar que existe os órgãos, o sistema. Você pode explicar um pouco mais sobre qual a relação dos hormônios com o emagrecimento? A relação dos hormônios com o emagrecimento é absoluta. Eles simplesmente são, sem eles não há emagrecimento, assim como sem eles também não há o ganho de peso. Então são eles que controlam todo o processo de acúmulo de gordura corporal ou o processo de queima de gordura corporal para geração de energia. Então, eles são os gatilhos, vamos dizer assim, sabe? Imagina assim que tem uma reação em cadeia, né? Tipo uma explosão, que basta uma faísca para gerar uma explosão. Pois é, o hormônio é a faísca. É aquela faísquinha que em doses mínimas, tanto que eles são produzidos em doses mínimas, mas essas mínimas doses são aquela faísca que gera todo aquele efeito em cascata, aquela explosão, que pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, esse gatilho inicial que os hormônios promovem gera uma cascata de eventos que vai culminar com a queima de gordura corporal, a depender de como esses hormônios estão programados, ou vai culminar com o acúmulo de gordura corporal. Então, o nosso corpo ele não sabe dizer quantas calorias nós ingerimos, mas o nosso corpo sabe dizer que tipo de nutriente, de mineral tem nos alimentos que nós ingerimos. E são esses nutrientes, esses minerais, que ajudam a controlar os nossos hormônios e a determinar como é que eles funcionam. E também o nosso metabolismo. Por quê? Porque as engrenagens do metabolismo, o metabolismo é como se fosse um motor, com várias engrenagens. Mas essas engrenagens do metabolismo são constituídas de nutrientes e minerais. Então, quando nós temos uma má nutrição, e isso é 100% das pessoas que estão acima do peso, estão desnutridas, estão malnutridas, por isso a fome excessiva, porque o corpo não detecta a nutrição, então ele fica pedindo cada vez mais, e aquela fome absurda, aquela vontade de comer doce, aquela compulsão noturna. Então, o que acontece? O corpo não está detectando os minerais, não está detectando os nutrientes, e aí vem a falta de mecanismos, de engrenagens para esse motor do metabolismo girar. Então, o prejuízo é duplo. O prejuízo é porque você prejudica ao ingerir os nutrientes e minerais equivocados ou nas proporções erradas, você descontrola, o indivíduo descontrola, acaba descontrolando os seus hormônios, ao mesmo tempo falta engrenagens para girar o metabolismo, que é o que vai queimar gordura em última instância. Então, o hormônio, ele liga o motor. Então, não adianta ter também o motor perfeitinho se não tiver a ignição. Sim. Onde liga e desliga, não é? Sim. Então, você vai ter um carro lá, tem um motor ótimo, mas não tem onde ligar, não adiantou nada. Então, só que geralmente as duas coisas. A pessoa tem o motor defeituoso por falta de nutrição e tem os hormônios desequilibrados pela má nutrição. Ah, mas boa nutrição significa ficar comendo salada? Não é isso. Boa nutrição, muitas vezes, é você aumentar a sua ingestão de gorduras. De gorduras mesmo. Porque as gorduras são elementos essenciais, por exemplo, para gerar metabolismo. Nós vamos falar mais sobre isso no Carboidratos, né, doutor Cristiano? Carboidratos também, que o pessoal morre de medo. Carboidratos são essenciais. Né? Então, o que você precisa aprender é combinar os carboidratos certos, com as gorduras certas, com as proteínas certas, com os elementos certos. Por isso que nós falamos que é comendo que se emagrece. Então, quando a pessoa faz uma retirada, uma restrição alimentar, simplesmente para reduzir calorias, sem considerar a natureza, a qualidade desses alimentos, pensa só na caloria, é a chance de praticamente 100% dele piorar o estado de nutrição dele. E aí, a produção de hormônio fica mais desequilibrada, o metabolismo fica mais travado ainda, e aí não tem como ter um emagrecimento sustentado, é impossível. Essa pessoa vai perder provavelmente muito mais massa magra do que massa gorda. Então é aquele famoso caso, né? Ou não consegue resultado, ou perde 5 quilos e depois engorda 10. Então não adiantou nada, na verdade no final engorda.
E cada dieta que essa pessoa faz, o metabolismo dela piora e vai ficando um ciclo infinito, de piora progressiva, com cada vez mais dificuldade para emagrecer e cada vez mais facilidade para engordar. Então, e aí pode falar, amor. É isso que eu ia falar, pode falar, Nutri. E aí, será que é simplesmente comer menos e gastar mais? Porque todo mundo fala, né? É só parar de comer, fecha a boca e vai para academia. Ou será que é simplesmente também só comer comida de verdade? Se fosse assim, todas as pessoas estariam magras, porque todo mundo sabe disso. Esses dois conceitos de comer menos e gastar mais, e o outro conceito de comer comida de verdade, são dois conceitos que não levam você ao resultado final. Porque o primeiro, ele não existe. E o segundo, ele não sustenta, porque ele não tem estratégia. Não é, doutor Cristiano? Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, é um simplismo. É um simplismo que reduz o nosso corpo a uma ingestão calórica e uma queima calórica. O nosso corpo não funciona desse jeito. Uma Maria Fumaça funciona desse jeito. Eu posso fazer a conta da quanto que ela vai consumir de lenha no motor lá, a vapor da Maria Fumaça. Eu sei, a lenha, um torete de lenha de 1 quilo vai promover uma queima calórica de tanta energia que vai mover a Maria Fumaça. Mas vocês acham mesmo, você que está aí, acha mesmo que o nosso corpo é tão simples o mecanismo de funcionamento quanto de um trem a vapor? Que é super simples o mecanismo, ele simplesmente esquenta a água, promove a dilatação do vapor, que move um pistão que está conectado com a roda do trem? Você acha que é só isso? Nosso corpo é muito mais intrincado, muito mais refinado, vários mecanismos de controle, e nem toda a caloria que nós ingerimos é utilizada. Isso que é importante. Então é possível, por exemplo, ingerir um alimento calórico que vai me emagrecer e ingerir um alimento 0 caloria que engorda. Por quê? Porque a modulação hormonal que aquele alimento gera no meu corpo é o que importa, é o que interessa, é assim que o meu corpo funciona. Então, quando nós partimos de um preceito equivocado, não podemos ter resultados positivos, porque nós estamos partindo de um preceito errado de como o corpo funciona. Nós estamos comparando o nosso corpo com a Maria Fumaça, com um motor a combustão simples, né? Nem o motor do carro, que é um pouquinho mais complicado ainda, né? É o motor a vapor, que é super simples. Aquilo ali, sim, tem caloria. Aí eu posso fazer. A Maria Fumaça entende a linguagem da caloria. Mas o meu corpo, não. O meu corpo nem está preocupado com a caloria que está entrando nele. O meu corpo está sabendo que tipo de elementos tem naquele alimento, a frequência, o momento da alimentação em relação aos ciclos hormonais. Então, a coisa é muito mais complexa do que uma soma e uma subtração de caloria numa equação simples de mais ou menos, que é a equação lá das calorias, né? Tem